Fala, meus amigos! Estamos aqui em mais um podcast do Sampa Mais Digital, podcast da Abrad, mais um episódio, hoje em dia especial. Toda vez que eu começo o podcast falando oi, meus amigos, eu lembro do Thunderbird. Você lembra do Thunderbird, da MTV? Coisa velha, cara. Eu não lembro não, mano. Você não lembra? Não. Pô, amiguinhos, né? Ele falava. Vai lá. E a gente tá então aqui hoje com o Daniel Pereira, o melhor anfitrião que eu conheço da produtora 76. Obrigado pela participação. Valeu, Lucas. Obrigado aí pela Brad e dessa oportunidade de trabalhar com vocês aqui. Porque eu chamo de trabalho, né, cara? A gente se diverte muito, mas é muito mais negócio do que uma diversão só. Então eu costumo falar de trabalho. Muito obrigado pela oportunidade, Lucas. Eu que agradeço. E estamos também com Felipe Macedo, da Corbis. Obrigado pela presença, Felipe. Que isso, obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos que vamos bater um papo descontraído e divertido aí. É isso aí, cara, vamos. O assunto hoje é fusões e aquisições no meio digital. Felipe, eu te conheci num evento da Abrad, né? Ouvi um pouquinho da história da Corbis e te confesso que muito do meu desejo é de conseguir trilhar o mesmo caminho que você fez e acredito que muito dos associados da Abrad, né? Então, de uma maneira resumida, queria que você falasse um pouquinho aí de como é que nasceu o negócio, como é que você foi estruturando para conseguir se tornar um business interessante. Boa. Bem, vamos lá, cara. Vou tentar resumir 13 anos em 5 minutos aqui. Vamos ver se dá certo. Bem, eu fundei a empresa 13, 14 anos atrás. Com o Renan eu tinha 20 anos quando a gente fundou a empresa. Eu e o Renan a gente se conheceu no colégio. Então, a gente no colégio era um colégio técnico que a gente fazia, chamava ITB. Instituto Tecnológico de Barueri. Quem é aqui da região conhece, né? Conhece bem. E eu e o Renan, a gente era meio inimigo, assim, no colégio, né? Porque tinha uma semana que chamava Sematec, que é onde a gente ficava o ano inteiro fazendo um projeto para apresentar nessa semana aí. E, tipo, o Renan sempre ganhava de mim, tá ligado? Então eu ficava meio pistola com ele, assim. Mas eu sempre competia com ele. Os 3 anos que eu tava lá, eu competi com ele. E aí, em um determinado momento, a gente foi trabalhar em empresas e tudo mais. E eu, com 20 anos, falei, não, acho que, né... Já tá na hora de empreender, tô ficando velho, pô. Tô ficando velho. E aí eu convidei o Renan pra gente fundar era Santa Mônica na época, não sei se já ouviram falar nesse nome, mas não era Corbis, a gente não nasceu como Corbis, Não. né? Era Santa Mônica. Mas nasceu agência já. Nasceu agência, mas era uma produtora. Então a gente fazia meio que tudo, assim, fazia site, logomarca, cartão de visita, sei lá, o cara chegasse lá, pedisse um folheto, a gente falava o que fazia, tá tudo certo. E começou assim. Aí a gente ficou uns 3 anos sendo produtora, né? Patinando, dando tudo errado. Né? E a gente falou, agora vai de vez, Renan, agora vamos com força. E aí começou a dar errado mesmo. aí que o negócio deu errado. E aí depois de uns 4 anos, a gente, fez a lista dos 5 clientes que a gente tinha naquela época, né? E um deles era o e-commerce. E é muito engraçado, porque as pessoas acham que a gente nasceu o e-commerce, né? Que a gente já sabia tudo de e-commerce, veio do mercado. Caraca, era um cliente, era aí você... Era um cliente, era o pior, assim, eu odiava aquele cliente. Assim, era um cliente que dava muito trabalho, só que era o que dava mais grana também na época. Então o crivo foi muito simples. simples. E o que mais ensinava também, provavelmente, né? E o que mais ensinava. E aí a gente falou, puta, legal, vamos focar nesse negócio de e-commerce aí, que parece que isso aí que vai ser o futuro. Cara, acho que eu nunca tinha comprado online nessa época, só pra você ter uma ideia. Então, 2010, é isso mais ou menos? Por aí. 2012, por ali. E aí a gente focou em e-commerce, começou a, enfim, procurar como é que funcionava, mas não sabia nada, não sabia que existia plataforma, não sabia que existia meio de pagamento, não sabia nada, zero. E aí a gente começou a fuçar, aprendeu bastante. Começamos a trabalhar com uma plataforma open source, que chamava PrestaShop, não sei se vocês conhecem. Conheci. PrestaShop. Uhum. É uma francesa, Francesa, cara. né? Muito louco, porque não tinha no Brasil, né? A gente era o único prestador de PrestaShop aqui no Brasil. E a gente fez como se fosse uma plataforminha open source, sabe? Você pagava um planinho por mês lá e você tinha direito. Cara, a pior loucura que eu fiz na minha vida. Mas enfim, foi uma ponte para chegar onde a gente chegou. E a gente começou a vender, começou a dar certo e tal. A gente começou a, enfim, crescer a empresa e a gente conheceu a Vtex nessa época, né? Então era bem curioso, porque a Vtex estava assim, começando a ser mais famosa e tudo mais. E não tinha nem telefone no site da Vtex nessa época, né? Eu falava, gente, como é que fala com a Vtex, né? E aí tenta contato de um, contato de outro. Eu falei, um belo dia, Renan, vamos lá na Vtex? Ele falou, como assim? Descobriu onde é escritório, vamos lá, cara.
Ele falou, mas a gente vai falar o quê? Eu falei, sei lá, a gente bate na porta e falou, gente, posso participar da festa aí? Sei lá, alguma coisa assim, né? E a gente foi. E, por sorte, o Rafa Forte que atendeu a gente. O Rafa Forte era o CEO da época, né? Eu era um dos fundadores de uma, acho que é A X-Tech? Não era X-Tech, X-Tech era do Chega do Alfredo, né? É. Era outra, mas ele tinha uma plataforma que... VM Marketing, não era um negócio assim? Não Acho lembro. que era VM alguma VM7, VM7. VM7, alguma coisa assim. Uhum. E aí o Mariano e o Geraldo compraram essa empresa do Rafa, fizeram uma fusão e fizeram aí que nasceu tipo, a VTEX como ela é hoje, né? E o Rafa atendeu a porta, cara. Eu bati na porta, a gente bateu na porta, literalmente. Que legal. Essa parte ninguém conta, que a gente foi na recepção, né? E tipo, era uma recepção de Onde prédio. que era? Em São Paulo já? Era na Cardoso de Mello. Cardoso de Mello, tá. Cardoso de Mello. E aí a gente foi na recepção e falou, vocês vão falar com quem lá? A gente falou, sei lá, com o Maurício. Tipo, tanto faz. Qualquer Alguém. pessoa. Alguém. Aí ligaram e falaram, pode subir. E aí a gente subiu, quem abriu a porta foi o Rafa. E aí a gente falou, cara, a gente veio aí porque a gente queria ser parceiro, a gente é uma agência, blá, blá, blá. E ele foi super solícito, foi super. Eu nunca esqueço isso, inclusive. Sou super grato, viu, Rafa? Tamo junto, viu, mano? E ele abriu a porta, a gente, sei lá, explicou como é que funcionava e assim por diante. A gente começou a trabalhar com o VTEX dali pra frente. E tem um marco engraçado, né? Porque ninguém conhecia Santa Mônica na época. Era uma empresa super pequena, de Barueri, tipo, nada a ver, assim. E... Por que Santa Mônica, cara? Cidade da Califórnia. Ah, tá. A gente nunca tinha ido pra lá, inclusive, mas a gente adorava as fotos. Que legal isso, cara. Adorei. Aspiracional. Eu já fui pra lá agora, mas, mas antes a gente não tinha grana pra ir. E aí a gente começou a trabalhar com a VTEX e tem um marco, por que eu tô contando essa história? Tem um marco importante que foi a primeira VTEX que a gente vendeu, a gente deu, foi de graça, porque a gente não conseguia vender de jeito nenhum. Então a VTEX... Nossa, cara, e isso é difícil você conseguir na sociedade fazer com que a galera... Aceite esse modelo, o né? sócio... Você chega e fala, cara, assim, a gente precisa fazer o primeiro. Se ninguém vai comprar, como é que a gente vai fazer? É difícil, né? Nossa, você precisa ter um acordo entre a sociedade de estar alinhado, de entender que, pô, é a forma como a gente tem. Você sempre conseguiu dar certo com teus sócios, assim? Cara, o Renan é minha segunda mulher, assim, tipo, do bom sentido, obviamente, da palavra. Eu sou casado com o Renan há mais tempo do que eu sou com a minha mulher, de fato, e ele também com a dele. E, cara, a gente sempre se deu muito bem, assim, a gente nunca teve problema, a gente nunca teve... Divide papel dentro? Cara, não, a gente faz um papel semelhante. A gente tem o mesmo cargo, inclusive, que é co-CEO. Então, a gente toma todas as decisões juntos, sabe? Tipo, colegiada, assim, então... Obviamente eu tomo várias decisões sozinhos, ele também, mas decisões muito importantes a gente sempre tá trocando ideia um com o outro, pedindo opinião e tal. É difícil isso, né, Daniel? Porra, cara, você é louco. Eu tenho uma sorte porque a minha maior sócia é minha esposa, né? E ela tem uma especialidade financeira e meu negócio é mais tecnologia. Então é muito claro o papel que a gente faz cada um. Mas eu vejo o dia a dia muito complicado, principalmente quando você tem equiparação de conhecimento, né? É onde às vezes dá mais problema, é o que eu tô mais indignado de você ter conseguido conviver nesse modelo, né, cara? E quando no todo mesmo mundo tem o mesmo papel, né? É literalmente o mesmo papel, a gente não tem muita divisão. Assim, já tentamos fazer no passado, você fica com as áreas X, Y, Z, eu com as outras e tudo mais. Mas a gente faz uma miscelânea ali, vai juntando uma coisa na outra e, cara, e super funciona. Sempre funcionou. E talvez é isso que alinhou a cabeça de estar na mesma pegada, né? Sim. Ter a mesma dor. Tipo, porque se o cara tá preocupado só com dinheiro, eu tô preocupado com técnico, o cara fala, você vai dar trabalho pra eu fazer, mas eu tô pensando em ganhar dinheiro. Então aí você não consegue fazer de graça, né? Cara, Exato. a gente até brinca sobre isso aí, porque a gente fala... Cara, beleza, eu vou colocar o chapéu vendedor agora. Vamos lá, Renan, chapéu vendedor. Aí a gente fala, agora vamos fazer, vamos mudar, vai ser legal, não sei o quê. Tá, agora vamos colocar o chapéu entrega. Puta, lascou, mano, o que a gente vai fazer aqui? Tipo, é bem engraçado, a gente conseguia, assim, separar bem essas duas coisas. Sempre deu muito certo. Mas assim, acho que o que mais dava certo é porque o objetivo sempre foi alinhado. A gente sempre sabia o que queria. Por mais que a gente mudasse o objetivo no meio do caminho, sempre era o mesmo, sabe? Então eu não tive problema com o Renan por conta disso. Acho que é por isso, a gente era amigo, sei lá. Uma série de coisas, eu não sei explicar, cara. É difícil. Eu acho que essas coisas é difícil mesmo. Existe uma sinergia e também uma troca nessa relação, né, de aceitação e dar ouvidos e de repente alguém liderar em algum momento. Acho que tem de tudo um pouco, né? Pois é. Era assim, mas sempre foi uma relação muito, muito boa, assim. Eu tenho uma relação muito agradável. A gente é amigo até hoje, assim. A gente sabe, viaja junto. Nossas mulheres se conhecem, sabe? Tipo, a gente, sei lá, às vezes ele dorme na minha casa, tipo, com a mulher dele. Tipo, é assim, a nossa relação é super, super boa, sabe? Faz churrasco, toma uma breja, tipo, nada mudou nesses 15, 13 anos que a gente tá junto. Então, isso é um negócio super legal. Mas fechando a história, né, da Corbis, depois de que a gente deu essa primeira VTEX que fez de graça e tudo mais, cara, o negócio voou, assim. Aí
Aí a gente começou a ter mais serviço, começou a ter uma... Ali, pra mim, foi o começo da Corbiz, assim. E aí o foco era esse. Aí a gente falou, cara, acertamos, acho que esse é o negócio. Mas você conseguiu explorar marketing desse cara, que eu acho que é um principal segredo, né? Você Consegui. pegou um case e desse virou business case e você levava ele porta a porta, é isso? Consegui. Esse cara. Puta, isso eu acho fantástico, E cara. podia ter dado errado também, né? Exatamente. Foi um case que, pô, foi positivo, mas como era um learning case, né? Você tava ali aprendendo, podia dar certo, dar errado, acabou sendo um caso de sucesso, né? Cara, posso dizer que minha ingenuidade da época ajudou bastante. Assim, a gente era bem ingênuo, tanto eu quanto o Renan. A gente era super novo, né? De não medir os riscos, você Cara, fala? a gente não tava nem aí, a gente ia pra cima e faca nos dentes mesmo. E se desse errado, não tem problema, reconstrói. E a gente tem até uma frase que vem dessa época que a gente fala na Corbiz, que é a cultura da Corbiz. Cara, aqui você pode errar o quanto você quiser, velho, não tem problema. O que tem problema é o que você vai fazer com esse erro, entendeu? Você vai aprender, você vai tentar remediar e ajustar, ou se você vai ficar com erro pra sempre, sabe? Isso é um passo importante na cultura, né, cara? Quando o empreendedor aceita esse modelo, tipo, cara, pode errar e vai lá. Eu acho que empresas que isso estão aí. começando, principalmente, isso faz muito e as velhas deixam de fazer e deveriam ter feito, né? Pois é, Deveria continuar nessa pegada, porque eu acho que pois é. pegada do risco, né? Mas isso não traz uma cultura organizacional de aceitação, de... Problema. Errou, pô, beleza. Pô, você vai errar 16 vezes. A gente tava falando um episódio aqui, o cara falou, eu quebrei 16 empresas. Porra, não é só errar pra errar cada vez menos. É acertar pra acertar cada vez mais. Como é que você trabalha isso? Porque existe colaboradores e colaboradores. Não, Aqui- sem dúvida. Acho que assim, liberdade sem direção é bagunça. Acho que esse é o principal ponto. Então, assim, se você dá liberdade e você não sabe pra onde você tá indo, qualquer caminho serve. Uhum. E é aí que tá o problema, na minha opinião. E é aí que eu acho que as empresas quebram. É aí que você perde o controle de uma organização. E eu já passei por isso na Corbiz quando ela era grande. Quando a gente tinha, sei lá, 700 funcionários, eu já passei por isso. Tipo, a gente começou a dar liberdade, mas peraí, mas pra onde que a gente tá indo? E aí a gente começou a perceber que tinha um monte de coisa errada. Um monte de problema oriundo da direção, A liberdade. exatamente, da liberdade sem direção, né? Mas a liberdade com direção, eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que é isso que a gente focou. A gente sempre sabia qual era o caminho. Ó, gente, a gente vai para aquele lugar. Se você vai de skate, de carro, de moto, a pé, voando, dando pirueta, cada um tem seu método. O importante é que você chegue lá. Então, e se você cair no meio do caminho, você levanta e vai de novo. Não tem problema. Só que você Eu tem que acho chegar isso é lá. uma entendeu? sacada. Eu acho que se você define a meta lá pra frente e falar, cara, você tem que chegar lá, vai, eu acho que o tombo do cara, ele mesmo vai aprender que ele tem que levantar rápido pra poder continuar chegando onde ele vai estar lá. E isso é um puta insight pra mim, às vezes, de você, às vezes, falar, tem que fazer isso, mas não falar onde vai chegar, né? E Eu tem acho que ser essa é a claro, diferença cara. do cara poder errar. Se o cara puder errar, mas ele saber aonde ele tem que chegar, eu acho que é melhor do que o cara pode errar. Tem que ser claro, assim. E pouca gente vai comprar a sua ideia, viu? Hum. A gente sempre falava pra Corbiz, cara, olha só, a gente vai montar a maior agência de e-commerce do Brasil, hein? São um bando de louco aí, tem 10 funcionários, estão achando que estão voando, né? Olha, a gente vai montar, a gente vai pra fora do Brasil, vocês precisam aprender a falar espanhol. Cara, ninguém fala espanhol. Ó, a gente vai fazer a maior empresa da América Latina. A gente vai lá e fala, ó, a gente vai para os Estados Unidos e vai para a Europa, você tem que falar inglês. Ninguém comprava ideia. Então, assim, é muito engraçado, porque por mais que você dê a direção e a liberdade, são poucas as pessoas que compram a loucura, assim. Mas as que compram, tipo, geralmente vão super bem com a gente, assim. Então, Fantástico. é muito maluco isso, assim. Eu aprendi isso, assim, a duras penas, né? Eu até me decepcionava muito antes. Eu ficava, mano, pessoal, caramba, velho. Falei que eu ia fazer, dava guia, dar certo e tal. Ninguém fez, agora tem que contratar pessoa de mercado para suprir a necessidade que eu já tenho dentro de casa. Isso. Mas eu aprendi que é assim mesmo. Não tem jeito, né, cara? É eu meio até- triste, mas é assim mesmo. E eu ouvi uma coisa que às vezes faz sentido e pra muita gente que eu vejo até passar por aqui de time. Eu acho que tem um time que vai continuar com você por toda a jornada e tem um time que vai te ajudar a dar os passos, né? E geralmente os caras que estão participando de cada passo, você traz um pedaço junto com você. O cara que te ajudou a faturar 1 milhão, você salvou um. Te ajudou a faturar 5, você salvou mais um daquilo lá. 10, eu acho que o segredo é você conseguir cada passo que você dá, trazer alguém junto pra continuar e levar a história do negócio, né? É isso aí. Cara, eu costumo dizer que a empresa é feita de pessoas que geram impactos. Então, os pequenos impactos do dia a dia, seja um cara que aprendeu um método novo de desenvolver um código, seja um cara que colocou uma planilha de gestão de projeto um pouco mais organizada que a gente tinha, seja uma venda grande que a gente fez. Então, desde os pequenos impactos ele importa, mas o impacto é o que empurra a empresa. É isso que eu acredito, assim, sabe? Então, quanto mais pessoas você tem gerando pequenos impactos, mais você consegue empurrar a sua empresa e fazer ela crescer. Parece papo de coach, né? Mas, cara, Não. mas é tipo...
mas é o que a gente vivia lá. Então, a gente valorizava muito as pessoas que geravam impacto. Tem vários casos, por exemplo, sei lá, o Igor. Vou dar um exemplo de um rapaz, o Igor Silva. O Igor Silva trabalha com a gente há, sei lá, acho que 8 anos. O Igor Presida trabalhou na Core Business. O Igor, presidente da Brage, trabalhou na Core Business. Verdade, trabalhou bastante tempo até com a gente. Eu adoro o Igor, inclusive. Sim. Raigor, né? A gente chama ele de Raigor. Raigor. Igor né? com HY, né? É Raigor. Mas o Igor, esse rapaz, ele foi entregar currículo porta a porta na Corbis. Parecido com o que a gente fez na Vtex. Ele chegou lá e falou, queria trabalhar aí, tô saindo do colégio, tenho 17 anos. Ele falou, sobe aí, vamos trabalhar. E começa. O Igor tava mês passado em Iowa, fazendo kickoff de um projeto nos Estados Unidos. Semana que vem ele tá indo para Nova York. E hoje ele tem 23 anos, tá tocando... Pela Corbis. Da Corbis. Cara, não falava inglês, não falava espanhol, não sabia gerir projeto, era um desenvolvedor. Hoje é um dos caras que eu mais confio em gestão de projeto. Fala inglês muito melhor que o meu, by the way. Muito engraçado, porque ele ficou estudando sem falar para ninguém. Um belo dia ele chegou numa reunião e arregaçou, assim. Foi, tipo, animal. Gere um time, o time adora ele, é um puta gestor, fez curso de liderança. Assim, cara... Autodesenvolvimento é o segredo, né, cara? Mas eu acho que o que possibilita isso é você dar a liberdade e o caminho pro cara. Porque eu falei pra ele, cara, a gente vai vender projeto nos Estados Unidos. Tipo, compra essa ideia. Tipo, pode demorar 1 ano, mas vai acontecer. E aconteceu, o cara tava preparado. Eu acho isso, assim, do caralho. Desculpa o francês, mas tipo, são pessoas que geram muito valor pra companhia, geram muito esses impactos que eu tô falando, sabe? A gente sabe que não é todo mundo que a gente coloca na empresa que é assim, né? Então, você vai encontrar alguns ali que beleza, você valoriza e tal, e o resto você vai rotacionando, tá tudo bem, é isso, né? Não vai ter jeito. Eu não gostaria que fosse assim não, mas é o que é, eu concordo. Enfim, voltando pro esse papo tá legal, acho que a gente podia fazer assim, eu vou contando a história, vocês vão me interrompendo e vamos tirando dúvida na hora. Aí teve outro marco importante da Corbis que foi a expansão para fora do Brasil, porque a gente sempre teve essa tese de não ser uma empresa que prestava serviço só para o Brasil. Aí a gente escolheu começar com a Argentina. Melhor decisão que a gente 2015 teve. Isso, meu Deus do céu, eu tava pegando fogo. Vamos para fora do Brasil, vamos para onde? Para Argentina. Sei lá por quê. Vou fazer a primeira viagem internacional. Para onde? Vou para Argentina. Onde é mais perto. Cara, eu não falava espanhol. Assim, era muito louco. Essa história é muito maluca também. E aí a gente, na verdade, tinha... Primeiro um sonho, né? Acho que a gente começou com... Estamos internacional. Vamos fazer internacional e tal. A gente falou, o que a gente precisa? Cara, a gente precisa de alguém que fale espanhol e tenha minimamente conhecimento de e-commerce. E aí a gente conhecia um rapaz, que tá com a gente até hoje, que hoje é o CEO Latam, inclusive, by the way, que é o Fernando Almeida. E ele trabalhava na Vtex, né? E ele foi abrir acho que ele abriu o Chile para Vtex e, enfim, começou a operacionalizar lá. Ele chamou o Fernando e falou, Fernando, tá aqui um cartão de crédito, você tem agora esse cargo aqui, vai lá e vende o primeiro projeto, depois a gente vê o que faz. E assim foi, cara. Ele foi pra Argentina, outro maluco também, com a cara e coragem, vendeu o projeto, achou uma empresa pra gente comprar lá, que era uma empresa de, sei lá, 4, 5 funcionários, super pequena na época. Só pra ter uma base. Uma base, e a gente foi. E aí a gente começou, tipo, eu fui negociar com os argentinos, inclusive, cara, eu não entendia uma palavra, assim, era surreal. E eu falava assim, sim, claro, eu sabia falar sim, claro só, na época. Caraca, que legal isso. E aí, assim, curtando a história, comprei esses caras, né, esses caras da Argentina, aí o negócio começou a dar certo lá. Depois Já tinha Vtex na Argentina? Você foi com Vtex pra lá? Tinha, mas era muito tímido. Tá. Mas tinha sim. Ele mesmo que tinha... Esse feito cara essa que era Vtex lá. expansão Não, ele tinha ido pro Chile. Que depois eu acabei comprando uma empresa no Chile também, mas a primeira foi na Argentina. Entendi. Aí depois a gente comprou uma empresa no México, que deu muito certo, inclusive. Teve um outro doido, que era o Galba, que era um sócio que a gente tinha aqui, que foi pro México também. Falou, vou 3 meses eu volto, viu, amor? Tá lá até hoje, faz, 3 anos já. Levou a mulher, a filha dele nasceu lá e tal. Tá super bem, inclusive. Mas ele abriu o México, depois foi o Chile, depois Espanha e agora, por último, Estados Unidos, né? Que a gente tem escritório lá. Os países da América Latina, eles são operacionais e os, obviamente, de Europa e Estados Unidos, eles são mais comerciais de atendimento. Posso fazer uma pergunta aqui, Lucas? Lógico. O que eu tenho, geralmente, eu tava vendo isso semana passada numa apresentação de empreendedor que já pensa em geração de valor futuro. Cara, o que eu vou fazer com a minha empresa no futuro? Vocês já pensavam, tipo, vai ser a empresa da minha vida, eu vou fazer um IPO, eu vou vender para uma grande,
Ou não, vamos indo e vamos construindo? Ou vocês já tinham essa mentalidade geral? Cara, foi muito vamos indo e vamos construindo no começo. Eu vou falar quando mudou isso, tá? Tá. Que é bem legal. A gente só tava indo, cara. Tipo assim, meu sonho era ter uma empresa de 30 pessoas, pô. A gente teve 700 pessoas. Então, Legal. tipo... eu não imagino... Não, falar, imaginou, foi planejado? Que isso, jamais. Não lá no começo. Hoje em dia eu sei o que eu quero nos próximos 5 anos, mas Entendi. no começo não. E aí um belo dia a gente devia ter uns 70 funcionários, assim. Pra mim já era um baita sucesso, a gente já tava voando, né? Que de fato era. Lógico. E ainda é hoje, né, cara? Não, ainda é, claro. Putz. E aí eu conheci o Alon da Pipeline, que ele entrou em contato com a gente e falou, desse jeito, não é brincadeira, o approach foi, vocês são uma empresa de e-commerce, o mercado tá bombando e tem uma outra empresa que quer comprar vocês, quero falar com vocês. Na época a gente falou, cara, que charlatão. Um e-mail. Quem é Que esse cara? maluco, né, velho? Com esse nome Alon ainda. Um e-mail. Alon Sorachevski, o nome do cara, velho. Eu falei, esse cara é maluco, né? Não tem cabimento que ele tá falando. Aí a gente recebeu ele na Corbis. Ah. Aí ele sentou na mesa e falou, já vendi minha empresa, contou uma história lá, ele tava começando a Pipeline. Aí a gente falou, beleza, Alon, obrigado, valeu, mostrou o modelo lá e depois a gente se fala, né? Nem demos bola. Deu 2 semanas ele vendeu a Enext pra WPP. Nossa. Aí a gente Perdemos o falou, time. Não, o processo já tava acontecendo, né? Mas aí a gente viu que Era ele mesmo. que era o cara mesmo, Que que era era o cara. verdade. Que legal. E aí foi aí que a gente começou a idealizar. Porque assim, a gente não fazia ideia de quanto valia a empresa. A Imagina. gente achava que fazia 2 dedinhos uma tapioca. Tipo, era isso, entendeu? Não tinha ideia de quanto valia a empresa. E aí quando ele falou, eu falei, não, pera. Opa, pera aí, que isso aqui pode mudar minha vida, né? Tipo... E aí quando a gente tá falando de grana mesmo, tô nem falando de qualquer outra coisa, tô falando de dinheiro. Isso aqui pode mudar minha vida. E na época a empresa era, sei lá, 6 vezes menor do que... 6 vezes, mais 10 vezes menor do que quando a gente vendeu. E aí a gente começou, aí a gente setou isso na cabeça. Falou, cara, vamos vender essa empresa. Em algum Entrando momento- nesse lance de M&A, tipo, o Alon te achou no mercado, olhou alguma coisa em você que estava crescendo na empresa e falou, cara, esse cara tem potencial para ser vendido. Ele estava representando um cara que queria comprar já ou não? Ele, tipo, viu que você tinha potencial para ser vendido. Cara, acho que não tava... Assim, ele só viu o potencial mesmo. Ele só viu que dava... Que legal isso, né, cara? Porque, geralmente, se o cara já tem alguém para comprar, é um caso. Mas eu quero olhar para você e falar, cara, esse cara é um business que pode ser vendido? Eu acho que é um... Cara, sim, ele foi muito ousado, já é uma né? conquista, Corajoso, né? Já Inclusive. é uma conquista. Porque, na verdade, ele estava, acho que no trâmite da Enext na época, né? Que, inclusive, hoje a gente foi vendido por mesmo grupo, a gente trabalha praticamente junto, né, a gente é Next. Mas ele sabia, né, o que estava rolando e tal, assim... Ele tinha essa visão mais holística do mercado, eu não tinha, né? Tipo, eu tava ali no meu quadradinho, né? Fazendo o que eu tinha que fazer e tudo mais. Hoje eu entendo como funciona o mercado de M&A, mas eu não fazia ideia. Assim, eu não fazia a menor ideia que tinha possibilidade de vender a empresa, né? E aí foi aí que começou. Foi aí que a gente setou e falou, tá, vamos vender essa empresa. Cara, aí, putz, aí é uma outra jornada, é uma outra Corbis. Tô rico, tô pobre, né? O dia. Cara, Vendi, não vendi, passou, não passou. O processo de venda em si foram muitos anos depois. A gente demorou, acho que depois desse primeiro approach do Alon, uns 5, 6 anos para vender. Eu não lembro exatamente, tá? E o processo da venda em si foram 16 meses. Tá. Então, assim, do dia que ele falou, cara, tenho interesse, o valor é esse, até fechar, foram 16 meses. Aí fica rico, fica pobre, velho. Então, imagino. Aí é difícil. Assim, ansiedade violenta. Eu fiquei muito mal esses 16 meses, cara. De saúde mesmo. Eu imagino. Sério. Quase me separei, fiquei careca, que eu coloquei o cabelo de novo, né? Agora já Ansiedade. já implantei Ansiedade. de novo. Mas ansiedade, eu tenho problema de memória até hoje por conta desse processo. Ixi, mas um monte de coisa. Fiquei depressivo. Eu nunca tive nada disso, assim. Nunca tive ansiedade, nunca tive nada desses problemas. Eu até era meio babaca em relação a isso, que eu falava, gente, pelo amor de Nunca Deus. vai né? acontecer. Isso nunca vai acontecer comigo, sou foda, né? Assim, é nada, fiquei bem mal, assim. Então foi um período bem difícil. E os caras que compram são muito espertos, né? Eles fazem isso Legal, né, cara? assim, parece que não é de propósito, mas assim, eles já passaram por isso, sei lá, 200 vezes, entendeu? Então, É novo pra. Era novo mim, pra você, né? novo Pra pra você mim. tem um lado emocional de ser o dono, né? O construtor do negócio. Pra ele é mais um business que ele tá... E a Corbis já tinha feito a compra da Next e mais algumas, é isso? Não, Eu tava a na gente linha não dos comprou a caras. Next. Ah, não tinha comprado a Não, Next. a gente nunca comprou a Next. A Ah, Next tá. quem comprou foi a WPP. Ah, WPP, tá certo, é isso aí. Isso, Uhum. isso. A gente tinha comprado 7 empresas nessa época. Tá. No Brasil e. No Brasil, fora do Brasil. A gente comprou em Franca, que a gente estava comentando aqui antes de começar.
Compramos o Mobfic, que era uma ferramenta de app commerce. Cara, ClickQI, Mobfic, a Trinto, do Rio Grande do Sul, foi a última, inclusive. A Laboratório de Ideias da Argentina, Mitocôndria do Chile, SmartNIP do México, sei lá, Isso vou tudo aqui. antes da Pipeline entrar, não? Não, todos esses processos que assessorou a gente foi a Pipe. Pipeline. Ah, entendi. Parte desse processo de compra, assim, a gente não sabia nada, nem sabia que tinha essa opção, sabe? Uhum. Então a Pipe ajudou a gente a organizar como que seria a estrutura societária, então... Desde a ajudaram primeira muito. compra? Desde a primeira. Ele desenhou uma tese mais ou menos pra você, é isso, cara. A gente precisa chegar em X de faturamento, então a gente precisa comprar esses caras. Foi mais ou menos esse o desenho que ele fez? Não, era não, bem não é assim, isso. Porque assim, a gente falou, de novo, a gente tinha um sonho, né? Eles ajudaram a gente a aterrissar isso, acho que foi isso, né? Então tá, você tem um sonho, mas peraí, você vai pra onde primeiro? Qual país, né? O que vocês querem fazer lá? Quais serviços, né? Como vai funcionar e tal. E eles meio que desenharam, assim, né? Eles não, acho que na época foi bem o Alon, assim, inclusive, a gente tava bem próximo dele. E eles desenharam qual seria essa expansão aí, esse modelo de expansão, e, cara, a gente foi atrás. Algumas agências eles tinham contato, algumas eu mandava e-mail, falava, eu quero te comprar, vamos bater um papo? Sem nenhum relacionamento. Sem nenhum relacionamento. Cara, quando eu fui pro Chile, eu peguei um site que tinha, tipo, a listagem de todas as agências do Chile, entrei no site de cada uma e mandei, tipo, prospecção mesmo. Oi, tudo bem? Sou Felipe Macedo, tô indo pro Chile no dia tal, quero te conhecer porque eu tenho, talvez, interesse em fazer um processo de aquisição. E você já entrava como CEO, você já falava que você é o CEO. Cara, isso é fora do padrão do mercado, né? Geralmente o cara bota um cara pra poder fazer um meio de campo, seria você mesmo, ó. Eu mesmo, meti o louco. Não, e a chance de... É lógico que você estava assessorado, né? Mas a chance de errar... Erramos. Como é que foram esses... Erramos feio. Foi moleque, errei. Errou rude, né? Errei rude, cara. Como? Foi moleque. Cara, a gente comprou uma empresa na Argentina, não vou falar o nome nem do sócio, porque não vem ao caso, mas era uma agência especializada em Magento na época, a gente não fazia Magento. E o mercado de Magento na América Latina fora do Brasil é muito forte. Então a gente falou, puta, a gente precisa desse skill e vamos cortar um caminho aqui, vamos pegar mais... vamos pegar cliente já, profissional e tudo mais. E surgiu uma oportunidade de um cara que estava querendo vender, mas ele queria sair da operação. Eu falei, beleza, a gente já tem escritório na Argentina, junta tudo aí, mete o pau, né? Organiza certinho, vai rolar. E passamos, fizemos outro problema, né? Minha ansiedade, a minha do Renan, talvez a gente foi muito parecido com isso. Fizemos uma diligência meia torta, né? Acelera, não tem o documento e tal, desencana, depois a gente vê, isso aí eu assumo esse risco. A gente sempre assumiu muito risco, muito. Tipo, você comprava a empresa, a carteira, tudo, do jeito que o risco viesse e abraçava? Tudo. Cara, assim, dívida passada, tudo. Assim, eu tentava, obviamente, a gente fazia uma diligência financeira, fiscal, tributária e tal. Mas, assim, tem muita coisa que, às vezes, era até particular do país, que eu não sabia. Então, sei lá, no Chile tem uma regra que a cada ano que você trabalha na empresa, você ganha como se fosse um 13º. Então, por exemplo, se você está 10 anos na empresa, você tem 10 salários a receber caso a empresa te mande embora. Se você está 20 anos, você tem 20 salários a receber. Então, o que acontece? Qual que é o fenômeno chileno? A galera não pede a conta. Porque, tipo assim, ele encosta e fica parado. Tipo, funcionário. Eu tenho 10 anos para receber, vou ficar aqui quieto até me mandarem embora, entendeu? E esse foi uma das coisas que a gente não pegou, por exemplo, na primeira diligência, que foi, de novo, desculpa o francês, é uma bela cagada, né? Uhum. Mas, enfim, essa da Argentina que deu muito errado, cara, quando a gente chegou, assim, as pessoas já estavam super descontentes com a gestão, mas, assim, muito, tipo, tinha uma lista, eles fizeram, assim, primeira reunião, eles fizeram uma lista de coisas que tinha que mudar. E aí montaram como se fosse um grêmio dentro da empresa, e, cara, começou a sair todo mundo. Saía, assim, eu perdi todos os funcionários dessa empresa. 100% deles. Nenhum ficou. Caraca. A gente tentou repor, tentou reconstruir. E aí, na época, o CEO pediu pra ir embora da Argentina, porque ele arrumou outro emprego. Eu falei, senhor, nem falo espanhol direito. E, cara, derreteu. Eu perdi, assim, todos os clientes e todos os funcionários dessa empresa. E eu paguei uma grana. Pagou e não ficou com nada. Não fiquei com nada. Nem Magento, né? A gente nem conseguiu fazer Magento, no final das contas. Nem o skill de Magento ficou. Nem o skill de Magento. Hoje a gente tem, Vocês têm, mas... a gente Entendi. Isso é verdadeiro skill in the game. Skill in né? the game. Skill in the game. Skill in the game. Mas deu muito errado, cara. Essa foi uma que deu errado. E assim, tem as que deram errados em partes, assim, sabe? Tem, tipo, algum sócio que talvez não quis ficar na operação, e tem um sócio que não tá na operação, geralmente é um problema. Teve umas outras, a gente tinha uma ideia de fazer uma coisa e fez outra, né? Então, exemplo, Franca, né? Franca a gente comprou uma empresa que era maravilhosa, bem melhor que a Corbis, na minha opinião, que era a ClickQI, inclusive.
em termos de processo, né, de delivery e tudo mais. Só que a nossa ideia era ter um escritório fora de São Paulo, para ter mão de obra mais barata, porque aqui tava, difícil, né? Era antes da pandemia isso. E aí a gente fez esse movimento para ter o escritório lá, veio a pandemia. Acabou esse negócio de escritório, todo mundo contratou de qualquer lugar. E aí a gente falou, puta, já era, né? A estratégia que era de manter as pessoas lá, foi por água abaixo. Mas eu não considero que deu errado, porque assim, as pessoas que vieram de lá são maravilhosas, assim, meu COO, ele era o sócio da Clique QI, né? Que é o nosso diretor de operações, toma conta da Corbis no mundo inteiro. Então, assim, não é que deu errado, mas não serviu o propósito que a gente estava querendo naquele momento. Mas, enfim, a gente só readequou e foi o que foi. Uma dúvida. Na primeira aquisição, como é que vocês fizeram? Capital próprio? Vocês tinham essa grana? Exatamente isso. Sinergia. A gente tá alinhado, meu irmão. Porque a gente acha que comprar empresa é só milionário, né? É, cara? porque Não, às vezes você fala assim, pô, vou qual que era a levantar uma grana, vou trazer investidor, vou pegar empréstimo. Como é que foi o primeiro? Na época a gente tinha um periquito para dar o pis, tinha um gato para puxar pelo rabo. Era tudo que a gente tinha, cara. Acho que era isso. E grana mesmo a gente não tinha, assim. Obviamente, a Corbis sempre foi uma empresa que dava lucro desde o dia zero, porque a gente não tinha grana mesmo, tipo, não teve investidor, né? Eu e o Renan, a gente veio de uma família mega humilde, então, ou tinha que dar dinheiro ou tinha que dar dinheiro, não tinha outra opção. Então, assim, a gente sempre tinha um caixinha, tinha alguma coisa ali, mas não era assim, temos milhões na conta parado para fazer aquisições e M&As, nada disso. E o projeto, por exemplo, que vocês faziam, dava, 40% de margem, dava mais? Dava. A gente sempre teve uma margem de lucro mesmo, de EBITDA, a gente sempre controlou EBITDA, mas sempre foi muito alta. Sempre foi muito alta. Entendi. Nunca, assim, a gente ficou patinando. Só quando ficou muito grande, a gente passou a ter alguns problemas e tal, mas assim, ainda assim a margem é muito, muito boa. Ela caiu percentualmente, mas ela não é ruim. Entendi. Mas enfim, a primeira compra... E você comprava com... Quer terminar? Não, pode perguntar, perguntei. Você comprava com dinheiro do próprio cara isso, geralmente? Com Cara, que ele gerava de receita, você bancava ele? Mais ou menos. A maioria dos modelos que eu mais gostava era... Assim, não tem receita de bolo, tá, gente? Vocês querem comprar uma empresa, vocês podem oferecer serviços, dinheiro, equity, o que for. Assim, teve vários. Vai do modelos. momento do outro lado, né? Vai, mas o que acontecia? Eu procurava geralmente agência que era muito competente em delivery, mas não era em vendas. Que é o maior problema de todas as agências, tá? Na minha opinião. Então, às vezes os caras são super competentes, mas não sabem vender. E, cara, a gente era, assim, muito bom de venda. A gente sempre foi muito bom de trazer cliente, de montar estrutura de venda, né? Então, a gente sempre soube fazer isso. E aí, o que eu fazia com os caras? Eu falava assim, olha só, eu vou comprar sua empresa, você fatura 2 milhões, falar que é o número aqui, 2 milhões por ano, tá? Daqui 1 ano e meio, se você não estiver faturando 5 milhões, eu te pago tanto. Era isso que eu fazia. Só que, se você estiver faturando 5 milhões, 60% dessa empresa é minha. O cara geralmente estava com problema de caixa. Eu não vendo. tinha grana. Até eu vendo. Pois é. Vamos fazer um negócio. Recapitula, que eu acho que foi rápido demais. Como é que é? Mas assim, tipo assim, o cara tava, imagina, cenário da empresa. Não ia bem, ou tava estagnado, ou não conseguia crescer, ou tinha uma dívida grande, mas já tinha ali a estrutura. Então, o que eu sugeria era, eu aumento o seu faturamento em 1 ano e meio, 2 anos. Aumentar era tipo assim, dobrar, triplicar, tá? Geralmente triplicar. Só que se eu triplicar, você me dá 60% da sua empresa. Eu passo a ser sócio de 60% da sua empresa. Ou 70%, ou 80%, ou 51%. Tinha vários casos, tá? Se eu não triplicar, eu continuo sendo sócio de 60% da sua empresa, mas eu tô te devendo 2 milhões. Entendi. E eu vou te pagar X jeito aqui. Entendi. Só que assim, 80% dos casos eu já tinha todos os clientes. Imagina. Então assim, 80% dos casos eu já tava, tipo, tudo certo. Era só dropava o E você fazia cliente. muita sinergia com o seu time? Você conseguia fazer isso? Não? Conseguia. Porra, isso é fantástico. Conseguia, cara. E aí, como é que era a estrutura? Eu acho que isso é um ponto importante. A gente tinha uma holding, onde tava os 5 principais sócios, entre eles eu e o Renan. E todas as outras operações, a gente era sócio de um monte de empresa. Então, eu cheguei a ser sócio de 12 CNPJs, que um tinha 70%, outro tinha 51%, outro tinha 90%, outro tinha 100%. Por que a gente fez essa estratégia? Para não afetar o nosso equity lá na holding. Então, assim, Entendi. eu nunca... Qual o termo? Esqueci. Ficou diluído. Eu nunca diluí a nossa participação. Então, quando eu vendi a Corbis, eu ainda tinha 40% dela. Entendi. Por exemplo, Perfeito. quando a gente fez toda a arquitetura. Isso aí foi o Alon que ajudou, Alon a que Pipeline que ajudou, inclusive. Essa é a arquitetura toda. Mas, cara, teve esse modelo.
Teve um modelo que a gente fez isso mais cash out, né? Que a gente de fato pagou. Mas assim, parcelava em 24 meses, tipo... Como é que você sentiu o cheiro desses caras que estavam dispostos a comprar? A ser comprado? Cara, assim, era pela direção que a gente estava indo. Então a primeira tese que a gente tinha era a expansão territorial. E isso incluía Brasil também. Então a gente não queria ficar só em São Paulo. A gente queria comprar uma empresa no Rio, uma no interior de São Paulo, uma no Sul, uma no Nordeste, aí uma no Chile. Então a primeira tese era essa. A gente queria uma empresa chilena. Porque, puta, a gente aprendeu que tem que ter o chileno lá. Não adianta. Não adianta achar que vai chegar lá brasileiro sem saber nada da cultura dos caras, sem saber como funciona, achando que vai dar tudo certo. Não vai. Né? Então essa era a primeira tese. Era expansão. E a segunda era expansão de portfólio. Então, por exemplo, a do Magento, por exemplo, né, que não deu certo, mas a ideia era expandir o portfólio. E o Mobfic, que era uma ferramenta, é um produto que a gente tem até hoje, inclusive, que vai, by the way, vai super bem. O que ele faz? Ele como se fosse um SaaS para aplicações de e-commerce mobile. Então, você quer ter, sei lá, você tem seu e-commerce, mas você quer ter um aplicativo também. A gente consegue fazer isso, sei lá, em um mês. Tá. Tipo, quase que um plug and play ali, você pluga, já coloca ele de pé e tudo mais, e assim vai. E aí a gente comprou esses caras, eles tinham, sei lá, 40 clientes que a gente comprou, hoje deve ter uns 150, mais ou menos. Porque a gente já tinha a base, já tinha os clientes, então foi muito fácil. Então era isso. E aí, para sentir a empresa em si, né? Então a tese era essa, mas tá, como que eu sabia se a empresa A, B ou C? Porque todas elas cabem nesse primeiro crivo. Aí era reunião, aí era fit cultural. Entendi. Aí eu tinha que conhecer os sócios e entender, cara, o que vocês querem da sua vida? Né? O que você quer fazer daqui 5 anos? Ah, eu quero construir... Não. O que você, pessoa física, né? Cara, o Daniel quer daqui 5 anos. Ah, eu quero vender minha empresa. Beleza, então a gente está na alinhado. Perfeito. Então é isso que a gente vai fazer. Ah, não, eu quero fazer a maior empresa de comunicação. Cara, não é isso que eu quero. Próximo. Tipo, a gente quer vender, você topa? Uhum. Ah, não sei, puta, então não, esquece. Teve alguma que não tinha esse alinhamento, que o cara não queria vender, mas você falava, putz, essa empresa está bem organizada, equipe entrega. Cara, vem cá, deixa eu te convencer para esse negócio. Não. Não? Sim, a gente viu o menor desalinhamento no fit cultural, a gente não comprava, cara. Já. E mesmo assim deu problema com o sócio. Esse assim deu problema. Cultural e expectativa do empreendedor ainda, né? Sem dúvida. Se um cara, eu já... alguns casos que eu participei, tipo, o cara tinha um amor no negócio, que ele tava na reunião e parecia que era o filho dele. Esse caso é problemático pra você comprar, eu imagino, né? Completamente. Esse cara, se você tiver uma briga com ele, vai levar um lado passional que você Primeiro, desfaz e perde dinheiro e perde o seu junto e não tá nem aí. é isso aí. Cara, primeiro ponto. Se o cara tinha muito ego, Uhum. eu sento na cadeira do CEO, eu gosto, quero ter uma mesa diferente. Esse tipo de gente nunca funcionou pra gente, porque a gente não tinha. Então, assim, cara, se eu tivesse que entrar numa reunião pra fazer um delivery, eu entrava, entendeu? Se eu tivesse que... a gente sempre foi muito assim, né? Muito mão na massa, muito hands-on, sem ego nenhum e tudo mais. Então, e ainda assim a gente teve problema com isso, tá? Eu vou colocar outro parênteses aqui. Então, se o cara tivesse aquele ego muito inflado, tipo, sou o rei da Inglaterra aqui na minha empresa, né? Dos meus processos, do meu feudo, lascou. A gente já não ia. E o segundo era esse. Se o cara não quisesse vender a empresa, pra gente não funcionava. Porque esse era assim, era a direção final do negócio, entendeu? É o destino. Pra onde tá indo? E aí não rolava. E nessa fase você já sabia onde vocês queriam chegar. Vocês já estavam preparando comprar pra ficar grandão e vender pra um cara. Já. Entendi. Mas desde o começo, tudo muito bem estruturado em contrato, por exemplo, esse tipo de compra que você chega e fala, vou aumentar teu faturamento, e se for chegar assim, se não, não. Tudo com contrato certinho? 100%. Tudo, cara, assim, a gente tinha... Inclusive, quando a gente comprava as empresas, todos os sócios assinavam um contrato que eles eram obrigados a vender se os majoritários quisessem. Eles não tinham nem opção de optar, assim. Tipo, Entendi. eles chama drag along isso aí, que você vende a empresa Lá pra frente. e arrasta todo mundo junto, entendeu? Não é assim, se os caras não quiserem dar um pepininho e tal, mas eles, por contrato, eles eram obrigados a vender a empresa. Então, a gente já deixava tudo amarrado. Isso a Pipeline também ajudou muito. Eu não sabia nem o que era drag along. Tipo, não fazia ideia, tá? E aí todos os sócios já estavam amarrados, já estava tudo certinho. Mas assim, mesmo assim a gente não teve problema, porque quando chegou a venda, o pessoal soube quanto era, ficou mais fácil. Ficou mais tranquilo. Eu vou até fazer puxar aqui a sardinha pro lado do Alon. Alon, um beijo. Conheço ele também, gente finíssima, mas eu acho que o papel fundamental da sua trajetória inteira, pelo que eu tô entendendo, foi uma empresa era Capital, já que ele posicionava isso? Que tava te ajudando ali a negociar. É um dos caras que foi fundamental. Ele quase que era um sócio seu no dia a dia. Ele fazia um papel de avisar, conselheiro. Um cara que vai querer fazer essa jornada agora. Cara, acho que Precisa de um cara desse, ou não? precisa.
Uhum. Precisa muito. Uhum. Foi sim, ajudou muito, foi muito importante pra gente, não tem como falar que não. Ele era um sócio, porque na venda ele tinha um Percentual. modelo que tinha um percentual sobre o valor da venda, então de fato ele era um sócio, sem equity, né? Um sócio sem equity. Sócio, ele tava no riscão, né? Ganhava um FIA, imagino, mas Mas ele... o FII era irrelevante, então, assim, mas né? perto Não, do que tipo, ele... se ele não vê essa que ele empresa, tava errado. apostava, Tanto é que uma época eu comecei a querer fazer IPO, né? Uhum. Aí ele começou a ficar puto comigo. Ele falou, não vai fazer IPO, vou fazer IPO. Agora você vai querer IPO, agora que eu já tô na metade do meu caminho. Aí eu desisti, acabei desistindo, né? Mas enfim, admiro quem tá nesse plano aí, inclusive. Eu conheço alguém, não vou falar, mas segue firme aí que vai dar certo. Mas enfim, mas assim, eu acho que as pessoas confundem um advisor de M&A tributário financeiro com o sucesso da sua empresa. Eu acho que não tem a ver uma coisa com a outra, cara. Tá. Eu acho que ela é um pilar importante caso você queira vender empresa estruturada, deixar ela mais redonda. Mas quem driva crescimento para a Empreendedor. empresa são Fundadores. a própria empresa. Entendi, Tipo, acho que esse é o ponto, entendeu? entendi. Então, assim, não adianta achar que vai vir um salvador da pátria aqui e vai resolver seu problema de ter vendido 200 projetos a 10 mil reais, não saber como entregar e não ter dinheiro para pagar os seus funcionários. Ele não vai resolver isso. Ele vai Acertar a cozinha, né? talvez ele vai te mostrar com mais clareza, mas ele não vai resolver. Uhum. Ou você não tem valor agregado para vender para os seus clientes e tá patinando. Ele não vai resolver isso. Uhum. Tipo, ele não, entendeu? Não é isso. As pessoas Ele não vai entrar confundem no muito. business do negócio em si, ele vai entrar no business da negociação em si. Exatamente, É isso, né? exatamente. Cara, assim, ele ajudou muito a gente em assuntos financeiros, em tributários, essa arquitetura isso, assim, Acertar a cozinha, né? ajudou muito. Assim, ele ajudou a gente a economizar muito dinheiro na trajetória, mas é que a gente tinha dinheiro a ser economizado. Uhum. Acho que esse é o grande ponto, entendeu? Perfeito. Mas se a gente não tivesse, não ia adiantar muita coisa, Muita entendeu? coisa. Perfeito. Felipe, você acha que o fato de ter pego o segmento do e-commerce numa época que não tinha muita gente nesse mercado, e aí depois você ir comprando soluções desse ecossistema, fez toda a diferença para se tornar um business interessante? Ou essa forma de pensamento de vamos crescer e muito risco e vamos para cima, essa energia de vocês, qualquer coisa que vocês tivessem escolhido naquela carteira inicial ali, ia dar na mesma? Você acha que foi primordial a escolha disso ou não? Cara, é difícil. Assim, eu acho que a gente teria dado certo, mas um certo diferente. Talvez não teria vendido a empresa. Acho que isso é um ponto importante. Estar no e-commerce ajudou muito a gente a vender a empresa. Porque. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente tivesse feito uma agência de performance, vai. Uhum. Falar o mais padrão aqui. Cara, eu, assim, modéstia à parte, acho que talvez a gente seria bem sucedido, porque a gente, enfim, como a gente foi na Core Biz, acho que não tem relação com o segmento em si, e sim com as pessoas, com tudo que a gente construiu, mas talvez não teria vendido. Pelo menos não para a WPP, porque a WPP já tem um monte de e-commerce, de performance. Uhum. Entendeu? Então, assim, depende, cara, depende. Depende muito. Mas eu acho que estar no e-commerce facilitou a nossa venda, sim. A gente chegou a receber 36 propostas de compra. Então, assim, todo mundo queria comprar uma empresa de e-commerce, entendeu? Todas as grandes empresas. Agora, quem queria comprar uma agência de performance? Puta, talvez uma ou duas. Não tô falando que não dá, entendeu? Mas talvez... Ia dar mais trabalho, levar mais difícil. tempo. É mais difícil. No final das contas, a WPP levou o quê? Um serviço escalável, é isso? Ou vocês tinham um produto embedado ali que... um integrador, alguma coisa? Não, a WPP é uma que- empresa de no final? serviço, cara. Então ela já levou volume de serviço, ela olhou quantidade de clientes. O que ela olhou para falar? Não, vocês são em Rentabilidade. 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 Cara, não esquece. Rentabilidade. Entendi. Assim, tem que ter o valor para compor o portfólio de serviços. Eu Uhum. acho que estar alinhado com a visão estratégica da WPP foi muito importante. Mas se eu não desse lucro, a WPP não teria me Comprou comprado. dinheiro a longo prazo. Não teria me comprado, cara. De jeito Que nenhum. fantástico. E nenhuma outra empresa compraria, tá? É? A empresa de serviço. Eu não tô falando Serviço, né? de... Serviço, né? Produto, SaaS, etc. SaaS é outro business, jogo. tá? Aham. Mas a empresa de serviço tem que ter rentabilidade. Tem que ter rentabilidade. Tem que ser rentável. Quantidade de clientes e rentabilidade ou rentabilidade é mais importante que quantidade de clientes? Rentabilidade é mais importante. É. Rentabilidade. Porque ela já devia ter até os mesmos clientes que você tinha, é isso? Não. Como é que é? Ela tinha alguns mesmos clientes que você tinha? A WPP tem todos os clientes do mundo. Então. Então é isso, ela, por exemplo, ela Não seria market share não que ela seria um queria, market né? share Não, para ela. Não, elas têm clientes muito melhores que os meus, inclusive. Perfeito. Meu clientes, eu amo vocês, viu? Não é isso não que eu tô querendo dizer, mas muito Não, maiores, contas entendi. muito mais... Mas tem gente que se Bazucas. preocupa muito mais em ter aquele volumão de cliente, mas para esse tipo de business é muito mais importante ele ter lucratividade. Esse, tem que ter não é uma regra, mas para você foi esse que o cara olhou e falou, cara, isso daqui... Cara, eu ouso dizer que é uma regra. É? Eu ouso dizer que é Legal, uma hein? regra.
Se você não tem rentabilidade, você não vende sua empresa. É. Ou você vende ela para uns malucos que nem eu, que vai lá Entendi. e faz uma sugestão doida de... Entendi. Pensando em outra coisa no futuro, né? O que eu vou fazer Coisa. com esse cara no futuro. Mas uma transação, assim, com um grande grupo, ou sei lá, uma grande consultoria, tipo, você pega da APP, Publicis, esses caras, ou sei lá, Accenture, Deloitte, cara, se não for rentável, não vende. Esquece. Porque eles são, tá? Esse é o ponto, eles são. Eu acho assim, um ponto que eu e todo associado vai querer entender como que a gente consegue uma rentabilidade, uma lucratividade exponencial fora do padrão dos 40%, de 15% a 40%, 100%, vamos falar de mais do que isso. Como que você conseguiu olhar para o negócio e aplicar uma coisa super interessante para um investidor desse? Assim, eu não tinha uma rentabilidade fora do padrão, não, tá? Eu só fazia isso com muita constância, consistência e consegui crescer. Então, acho que foi isso. Eu até brincava com o Alon, né? Eu falava, Alon, será que, sei lá, eu faturava, não sei, 15 milhões na época, alguma coisa assim. Eu chegava pra ele e falava, cara, será que dá pra fazer uma agência que fatura 100 milhões? Ele falou, eu acho improvável. A gente fez. Então, assim, mas não é que a gente fazia um negócio que sobrava rios de dinheiro. Não é isso, não. Pelo contrário. A gente fazia um negócio consistente e repetindo a fórmula, mas tomando muito cuidado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, é precificar. Cara, tem agência vendendo... Nada contra, acho que cada um tem seu modelo, momento, né? Seu momento e tudo mais. Mas tem agência que vende um projeto a, sei lá, 10 mil reais, um e-commerce. Que você vai precisar de 2 desenvolvedores, um UX e um gerente de projeto. Acabou. Minimamente. Cara, quanto que ganha esses caras? Acabou o dinheiro, né? Tipo, como é que Faltou, fecha essa na conta? verdade, né? Aí o cara tem que vender 10, fazer a equipe trabalhar em 10 projetos e entregar os 10 em 3 meses, porque senão a conta não fecha. Então, assim, tipo, aí entrega porcaria, aí não consegue crescer, aí tem um monte de problema. Cara, o que eu mais vejo é isso no nosso mercado. Demais. O que eu mais vejo é isso, cara. Então, assim, mas se eu colocar por 80 mil, eu não vendo. Cara, vende. A gente vende. Como que não vende? Se eu vender por 150 mil, não vende. Vende. Eu vou fazer uma pergunta, eu não sou desse favor. mercado, Lucas, mas ó, você falou num valor de setup, certo, cara? Imagino que o seu principal produto era um setup, mas você tinha uma recorrência disso. O seu principal produto era entregar setup de e-commerce, e o que você cobrava de mês esse cara? A gestão do cara? Não, aí tinha diversas coisas. Aí você montava, enfiava produto no cara. Então você chegava no cara, entrava com o setup, depois você enfiava um monte de produto pro cara Esse lá. é outro ponto, né? As pessoas achavam que a Corebiz era uma empresa de implementação de e-commerce, de setup, né? Tá. Uhum. E não era. Nunca foi. Nunca foi. A gente tinha, por exemplo, desde o começo, tá? A gente tinha implementação. Depois a gente tem um serviço que a gente chama de ongoing service, que esse é o mais padrão, que é tipo da Suporte. manutenção, suporte, evolução da plataforma, né? Fazer um módulo novo, alguma coisa nova, uma página nova, assim por diante. Mas a gente foi colocando, cara, todos os serviços de operação, né? Então, por exemplo, o cara tem que fazer cadastro, tem que fazer texto, tem que fazer uma série de pequenas coisas que a gente conseguia fazer. Aí depois ele vai ter que fazer o quê? Puta, ele tem que fazer aquisição de cliente, então tem que fazer mídia, ele tem que fazer SEO, ele tem que fazer criação. Aí a gente foi colocando BI. Ele tem que melhorar a experiência do usuário. Pô, a gente colocou CRO. Ele precisa fidelizar o cliente. Puta, vamos fazer um serviço de CRM específico para e-commerce. A gente foi construindo olhando a jornada do e-commerce. Então, o que o e-commerce de sucesso minimamente precisa ter? Ele precisa ter uma boa plataforma, ele precisa ter um app, ele precisa ter aquisição de tráfego, ele precisa ter uma melhoria da experiência do usuário para aumentar a taxa de conversão, e ele precisa fidelizar os clientes. Tá, o que eu posso ter de serviço nessas caixinhas? Aí eu fui fazendo. E aí Esses eram serviços recorrentes. Todos eles eram recorrentes. Orçado por horas? Hora, staff augmentation, tinha vários modelos, mas começou com hora. Staff Commentation, como que é? É alocação de equipe. Body Shop, é isso? Tipo body É shop. Body Shop não, é hora. Não, é tipo Time body material. shop mesmo. É tipo, só que assim, é um body shop que eu faço a gestão do time, não o cliente. É um pouco Entendi. diferente. Legal. Você aloca lá. Uma aloca a galera lá. É tipo uma terceirização do serviço. Não quero ter um time de CRM aqui. Beleza, eu monto tudo pra você aqui e eu faço Um gestão. full service. E você acompanha as métricas Que aqui. legal isso. É isso. E aí era isso que a gente fazia. E aí, em algum momento, isso explodiu, assim, porque a gente vendia. A gente começou a pegar a manha, né? A gente vendia o projeto um pouco Virou mais template, barato. né? E, velho, socava a gente depois, entendeu? E aí foi que foi. E como a gente entregava, o cliente tava feliz, era rentável, tinha valor, sabe? Uhum. Aí, cara, não tinha como dar errado. Eu imagino que você tá com dinheiro na veia, né, cara? O cara sente na hora. O que conseguiu vender, aumentou venda, não aumentou venda, isso é uma delícia, né? É surreal. Eu lembro até Imagino. engraçado. O Renan se ele tiver assistido isso aqui, ele vai lembrar.
Primeira vez que a gente fez essa venda, a gente fez pro Boticário. Foi o nosso primeiro cliente grande. E a gente pode falar o nome do cliente, não tem problema. Você que manda. Que pode. E aí a gente fez uma apresentação, nunca tinha feito isso, né? A gente nem sabia que esse modelo existia, porque isso é comum em tecnologia, em empresa de tecnologia. Você fazer essa alocação de pessoas, é muito comum. Outsourcing, né? E a gente não sabia. Aí o Renan fez um desenho assim, tinha tipo 3 bonequinhos, né? Eram os caras, aí tinha um hotline, que era o telefone dele. Qualquer coisa você legal. me liga, que era o Por hotline. isso que a lecionista era você e ele, depois voltava pra ele. Cara, era muito doido, assim. A gente inventou cada coisa dessa história. Mas começou assim. Foi o primeiro cliente que a gente vendeu. Aí a gente falou, pô, olha, tem um business aqui, peraí. Aí a gente montou um case e saiu falando pra todos os clientes. Ó, a gente tá fazendo assim com o Boticário, tá fazendo assim. Aí foi. Foi indo. Entendi. Então assim, Você pegou a gente não- cosmético a gente de não- cara, um monte de cara? Na hora que você pegou cosmético, comeu um monte. Cara, não, eu tinha... Meus clientes sempre foram muito Diversificado. diversificados. Então, sei lá, eu tenho... Que isso é um desafio pra caramba, né, cara? Tem um monte de mercado que você atende, né? Pegar de várias Vários verticais. mercados verticais? Mas mais ou menos. É? Mais ou menos. E é na Porque boa? como tinha esse lance de alocar a equipe e tal, a equipe consumia muito da cultura do cliente, sabe? Então eles já vinham... Você tinha equipe específica, né? Então era uma equipe que muitas vezes atendia só um cliente, entendeu? Então o cara já conhecia do O cara mercado. sabia do mais que o cliente, na verdade. Exato. muitas vezes, né? Eu dou exemplo. Eu já tendo Coca, Whirlpool, Motorola, sei lá, cara, BAT, que é de cigarro, tipo... Tô pensando nos mais diferentes aqui. Forbes é meu cliente. Ou seja, não tem um padrão, entendeu? Eu tenho milhões de clientes, são todos separados, assim, e funcionam super bem. E aí, nessa busca de ICP no mercado, como é que você escalava esse projeto? Porque você entendia, ó, esse aqui não é meu tipo de cliente e tal, e o teu forte era conseguir ter uma equipe comercial que colocava o projeto para dentro, né? Mas e aí, como é que você montava essa equipe comercial para colocar naquela operação que você estava comprando? Cara, eu vou falar uma coisa muito triste pro nosso mercado. Sabe quem ainda faz venda até hoje? Eu, Renan e meia dúzia de executivo, cara. Sério? Você é foda, né? De novo francês, desculpa, Mas acontece muito, né, cara? Cara, mas assim, a gente aprendeu que não é o nosso business, tá? Pode ser que seja diferente. Tem business diferente. Então, tem agência que atende escala. Sei lá, tem agência de performance que atende o cara pequeno e tem que ter 2.000 clientes. Tá tudo certo. Tem nada errado no modelo deles, tá? Não é isso que eu quero dizer. É que o nosso negócio não é de escala. É de menos clientes e maior ticket. É que o cliente captura mais valor quando tá falando com você, né? Exatamente. Então, o que a Entendi. gente fez... Isso é bem curioso até. Tem uma outra grande mudança que quando a gente saiu de Santa Mônica para Corbis. O motivo disso foi justamente esse. A gente precisava ter uma marca muito forte para as pessoas olharem para a gente e falar, puta, esses caras são referência, são muito bons no que eles fazem. Porque aí as coisas os clientes começavam a chegar. Então a gente mudou assim toda a nossa estratégia de marketing. A gente tentou ter SDR, MQL, blá blá blá, né? Esquece, né? Cara, vamos fazer o seguinte, vamos criar conteúdo para ter uma marca muito forte no mercado, mostrar que a gente é animal, que a gente é o melhor de todos, disseminar, falar isso para o máximo de pessoas que a gente conseguir e vamos ter uma marca muito sexy. Era isso. Entrou a consciência de brand. E aí entrou o conceito de brand que a gente não acreditava Que na legal. época, cara. Santa Mônica parece um empório, né? Parece marca de café. Tem um café que chama Mas Santa tem Mônica. café Santa Mônica mesmo, né? Tem café, tem Na hora hotel. que você Santa Mônica. falou, eu falei, caramba, mas não parece empresa de tecnologia, né? Apesar de... Pois é. E aí, mas essa mudança foi justamente por isso. A gente... Santa Mônica, o logo era um bichinho do Pac-Man, tipo, nada a ver, assim. E a gente até falava, cara, a gente, assim, é aquela empresa que todo mundo quer, mas sabe que é baratinha, vai resolver o problema rapidão e vai embora. A gente tem que ser uma empresa sexy. Como é que a gente faz isso? A gente mudou o nome da empresa, tá? Mudou o nome, logo, fez um puta site, fez um evento de lançamento da marca, chamou o mercado inteiro, aí começou a fazer um monte de webinar, um monte de coisa. Cara, 2 anos o negócio começou a virar. Putz, volta nisso aí. O que você fez pra poder, nesse brand ainda? Cara, muita coisa. Produzimos conteúdo pra caramba, muito... Assim, a gente tinha e-book, por exemplo, 10 maneiras de melhorar a experiência do seu e-commerce. Sei lá, 10 dicas de experiência do usuário pra você aplicar hoje mesmo. Vamos dizer, era tipo isso. A gente passou a falar como o mercado, como o CMO moderno deve se preocupar com a omnicanalidade nos próximos anos. A narrativa mudou, assim, completamente. E aí a gente conseguiu atingir um público muito diferente. Aí a gente começou a produzir muito conteúdo, muito webinar. Dava de graça o que o cliente precisava. E de novo, sem ego, cara. A gente falava, assim, todos os segredos. Como a gente organizava, como que era o processo, como... Tudo. E aí começou um cliente... Eu não sei exatamente
a mágica do brand é muito louca, né? Uhum. Porque uma vez que você tem brand, as coisas só acontecem, assim. Você não tem mais o... É muito maluco. Então, hoje, por exemplo, eu recebo muito lead no meu site. Uhum. Eu não sei explicar. Falar, campanha... Não é. Não precisa daquele esforço Não precisa, né? gigante pra você falar e... Mas me diga uma coisa, eu estava falando até num episódio anterior aqui sobre a questão de você ser o dono e às vezes precificar com o fígado. Por quê? Porque você está olhando o financeiro e a vida do empresário é altos e baixos. Como é que vocês faziam para ser firme na negociação? E de repente olhar para trás e falar, nossa, cara, de repente a gente não está indo tão bem como... Pô, a gente projetou, e aí eu seguro e não fecho, e é isso, vamos vamos atrás do próximo, ou putz, vamos fechar isso aqui, que precisa fechar a conta ali. Não tinha isso? Não tem isso? Cara, não teve, não. Posso dizer que não. A gente tinha o contrário. A gente tinha aquela sensação de, puta, mano, cobrei muito pouco, velho, devia ter cobrado mais. Quem nunca teve essa sensação? Quem tá assistindo aí? Uhum. Fala, é 100 mil. Tá, beleza, assina aqui não. Mano, devia ter cobrado mais, Já dá pra cara. passar. Acho que valia mais. E aí, só que a gente passou a ter um approach honesto. Tipo, a gente tinha um cálculo de alocação de equipes, que é o que a gente usa até hoje. Tem uma margem de risco, obviamente, de taxa de desalocação ali, o problema que pode dar, pra cima ou pra baixo. E a gente cobra o justo. Tipo, a Corbis é uma empresa que cobra o justo. A gente não cobra nem mais nem menos. A gente cobra o necessário pra gente manter nossa margem, o necessário pra Mas gente... no começo não tinha assim, putz, era uma coisa que não tinha muito player no mercado que fazia VTEX. Então, ou era com você ou era com algum outro ali. Mas não tinha muito não. E aí não fechava, e aí a taxa de conversão era baixa, você falava, pô, eu preciso vender, cara. Ou a taxa de conversão era alta, e você falava, pô, tem bastante cliente entrando. Assim, nunca foi bizarra a taxa de conversão, nunca foi super grande, porque a gente já tinha esse approach. Mas, cara, a gente sempre adequou a realidade dos executivos à realidade da empresa. Então, assim, a gente não tinha dívida. Tipo, cara, eu ganhava R$1.500 quando eu vendia a primeira VTEX, entendeu? Uhum. Tipo, esse é meu salário, é real, não é mentira. É meu e do Renan. Então, assim, se eu vendesse um projeto a cada 3 meses, tava bom. A conta fechava. Então, a gente sempre adequou os salários dos executivos, principalmente, ao da empresa. Então, o que a gente pratica até hoje é uma prática nossa. Cara, a gente tem um salário baixo, o meu salário é super baixo. O do Renan também, dos outros executivos também, mas a gente tem um bônus gordo. Porque assim, beleza, a gente ganha grana uma vez por ano, a gente só divide lucro uma vez por ano, mas assim, vamos, né, coloca, uma cenoura na frente, eu costumo dizer, uma cenoura na frente e outra atrás, velho. Mas isso é uma sacada, cara, pra vocês terem chegado nesse modelo de venda, que eu acho que essa questão de distribuição de lucro uma vez por ano, bota a cenoura literalmente em todo mundo, né? O cara tem um ano pra poder produzir, pra poder pegar grana. Agora você pega a empresa que distribui, sei lá, um Prolabore gordão pro empreendedor, o empreendedor mesmo já dá uma sentada, né? Fala, cara, já com minha grana aqui... Aí ele acaba paga. fazendo... E aí eu acho que entra nessa linha do fígado, né, cara? Você sabia onde ia chegar, o que você podia precificar, porque você sabia que lá na frente você ia ganhar, né? Assim, a gente nunca colocou, né, alterou a ordem das coisas, assim. A gente nunca ganhou mais do que a gente poderia. Acho que isso também ajudou muito. Então, até daria pra ganhar mais. Sabe? Quando eu ganhava R$1.500, eu podia ganhar 4, sei lá. Uhum. Mas eu preferia ganhar, sei lá, 60 no final do ano, entendeu? Acho que esse era o negócio. E aí a gente sempre foi assim. A gente sempre distribuiu lucro uma vez por ano. Desde o comecinho lá, quando a gente distribuía R$10.000, era R$10.000 uma vez por ano. Não adiantava. E é assim até hoje, by the way. Felipe, a última vez que eu te encontrei, nesse evento que eu te conheci, eu fiz uma pergunta pra ti assim, não sei se você vai lembrar disso. Acho que não. Falei, Felipe, você... Eu tenho problema de memória, pô. Que bom. Então vou te rememorar. Eu perguntei pra ti assim, cara, se você fosse fazer a mesma coisa hoje, em que mercado você investiria? Ascendente, como na época? Essa pergunta é bem difícil. Acho que eu falei isso outra vez também. Vamos ver. Depois eu falo o que você falou. Aonde você investiria hoje? Hoje? Em agências, né? Nosso segmento, obviamente. Comunicação, tecnologia... Cara, não sei a resposta. Assim, o meu coração me disse que tinha que ser e-commerce de novo, porque é a única coisa que eu sei fazer, mas eu tô tentando sair disso aqui. Cara, eu não sei a resposta, de verdade. Talvez AI, alguma coisa nesse sentido, algum produto para AI, assim. Eu acho que eu tive na NRF, agora em janeiro, dia 14 de janeiro, meu aniversário, inclusive. Todo ano eu tô lá. E, cara, assim, só se fala de AI. E AI é uma realidade, não é uma coisa, não é tipo metaverso pra mim, tá? Acho que é bem diferente. AI é outra coisa, é outro bicho.
mas eu não consigo ver um serviço que consegue aplicar AI com valor agregado ainda para os clientes. Então, assim, tem muita ferramenta, tem muita coisa, mas não tem ninguém pegando aquilo, tangibilizando num serviço, falando, ó, tá aqui, isso é entregável. Tipo, eu não tô vendo isso ainda, sabe? Então, eu acho que tem bastante oportunidade, principalmente quando a gente fala de dado. Então, coleta, gestão de dado, organização e tudo mais, eu acho que tem bastante coisa nesse sentido. CRM também. Mas acho que é isso, eu não sei, cara. Educação, você nunca pensou, cara? Não. A ensinar as pessoas a trilhar isso que você fez? Nunca. Cara, não. Não é um negócio que... Não tenho muito esse tesão, pra falar a verdade. Mas em outra coisa que talvez eu faria, e aí tirando uma tendência de... Se eu tô falando se eu quisesse vender empresa, fazer uma coisa super inovadora e tal. Mas eu faria uma agência para pequenos negócios. Tipo, principalmente de performance, sabe? Caraca, uma agência para pequenos negócios. Ajudar empreendedor que tá começando. Mídia de performance? Cara, eu faria. Sério? Por quê? Faria. Porque eu acho que é um negócio que gera muito valor e é muito fácil. Então, por exemplo, você pega uma empresa de aluguel de tenda. Vou dar exemplo aqui, tá? De vidraçaria. Cara, você vai fazer uma landing page pro cara, uma campanha no Facebook, uma campanha no Google e cuidar das redes sociais dele, você vai gerar lead pra caramba pro Você cara. transforma o negócio. Você transforma o negócio Transforma do o cara. Isso é verdade. Só que aí que tá. Associado. Pronto. Quantos a gente tem aqui que tá... Nossa, qual é a ideia que eu vou tirar da caixa e não sei o quê? Onde que anota aqui? Putz, não vi nem... Cara, Eu vou deixar só que aí que tá. O que os associados ou qualquer outra pessoa que for fazer um negócio desse tem que entender é que não é uma agência. Cara, é um negócio de processo e vendas. Que você vai ter que vender 50 clientes por mês e você vai perder 20 e tá tudo bem. Não tem problema. Nossa, sensacional isso, cara. Cara, não tem problema. E a sua operação tem que ser assim, você tem que atender os 50 clientes com 2 pessoas. Perfeito. Então, assim, mas é um negócio de escala. É um negócio Montar um que tem que ser- templatezinho, cara. Tem que ser do jeito que a agência quer, né, cara? Exatamente. Tem que ir desse jeito. Você não é uma agência, você é um negócio de processo de vendas. É isso que eu quero isso aí, dizer, entendi. entendeu? Uhum. É difícil ter essa aceitação, né? Pô, mas eu tô perdendo, o churn é muito grande. Não, peraí, coloca mais gente pra segurar esse negócio. Cara, entenda que é força de vendas e vai sair e tem que isso. entrar e é isso. Cara, e a gente, assim, eu ousaria dizer que é, assim, óbvio, existem milhões de meios de prospecção de fazer isso, mas, cara, pega a prancheta, coloca na rua, vai vender aí, pô. Porta a porta. Cara, tem uma agência de marketing, vou te vender aqui, 5 mil por mês e vambora, entendeu? 5 mil, 3 mil, 2 mil, não sei. Aí tem que entender o que você vai fazer, mas acho que eu faria um negócio desse também. Mas aí é onde eu vejo uma oportunidade de negócio, não necessariamente que vá vender a empresa, que vai fazer a mesma história que eu fiz, entendeu? Sabe o que você me falou? Retail Media. Nossa, esqueci de Retail Media, velho. É verdade. Retail Media. Verdade. É que o Retail Media eu tô fazendo na Corbis, né? Então eu não posso mais... Cara, o Retail Media vai bombar nos próximos anos. Vai explodir. Vai não, já Out explodiu. of home é isso? Não. Não, o Retail Media... Pode falar. Mídia no Mercado Livre. Na Amazon. Mas você compra o espaço, revende espaço, é isso? Não, você faz como é que é o gestão business? desse... Tipo, a agência de performance não faz gestão do Google? Tá. Vai ter que fazer dentro do Amazon Ads, do Mercado Livre Ads. É isso, é a mesma coisa. Ele É tem um uma AdSense plataforma. mais ou menos invertido, com você sendo o AdSense. É isso? Não, mais ou menos. Imagina que você, sei lá, você tá vendendo lá pão de queijo no Mercado Livre. Tá. Pão de queijo é foda, né? Mas... Vamos lá, dá pra ir. Congelado, pão de queijo congelado. Pão de queijo congelado. E tem 1000 concorrentes que estão vendendo o mesmo pão de queijo que você lá dentro. Tá. Você quer estar em primeiro? Uhum. Você compra a palavra-chave do pão de queijo. Tipo, é mais ou E menos. você é a agência que intermedia com o canal. Ele tem uma plataforma self-service, igual a do Google, que você vai lá Uhum. e faz isso. Esses marketplaces têm uma plataforma própria de anúncio. E aí é um cara que gerencia isso. Vai ter uma migração muito grande de mídia digital tradicional. É foda falar digital tradicional, né? Mas digital tradicional para retail media. E eu vou dizer por quê. As pessoas acham que o retail media é só para vender mais no Mercado Livre, por exemplo, ou na Amazon. Uhum. Mas uma coisa que ninguém sabe é que de 10 buscas dentro do Mercado Livre, 7 são sem marca. Uhum. Então imagina que a pessoa busca tênis de corrida, não Nike, Adidas ou Puma ou qualquer outra coisa. O que isso quer dizer? Que, cara, também é um canal de Capacidade branding. de venda. De branding, de você construir marca. Sim. Então, assim, as indústrias vão começar a investir muito forte no marketplace, porque eles vão começar a construir marca lá dentro. 70%? E alguns segmentos mais. Caraca. E aí os formatos de anúncio, por exemplo, às vezes, sei lá, do Mercado Livre já tem vídeo. Você pode construir, um negócio carrossel de imagem. Você consegue fazer remarketing pro cara voltar ao mercado. Cara, assim... Eu pensei que era isso, na verdade. Eu pensei que você poderia trabalhar a mídia dentro... Você chegar no Mercado Livre e falar, Mercado Livre, cara, tá vendo isso daí? Antigamente vendia muito, cara. Quero comprar um banner aqui de
um quarto de página, quanto que você me vende esse espaço? E você pega esse espaço e revende pelo que você quiser. Você tem não, aquele compromisso com... Não é isso, né? Não é programático agora, é outro Entendi. esquema. Entendi. Você seleciona, tipo, o público, para quem dia da semana. Mas você não existe hoje esse mercado de você comprar o espaço. Não que eu conheça. Televisão assim. lá, que eu quero comercial aqui. Não. Entendi. Não. É mídia normal, tipo, Normal. de Google, assim, como se fosse o Google Ads. Aí é o AdSense tradicional, né? É. Que faria isso, né? Mas, cara, é um puta negócio, assim. Talvez é uma oportunidade boa, assim. Mas já tem os players crescendo bem nesse mercado. Quem não correr... E, assim, todas as agências de performance tradicionais já estão indo por esse caminho também. Então, Sim. já Não tá é- ficando mais, não tá ficando mais tão fácil quanto era, talvez, quando você me perguntou outra vez. Já é mais mainstream. Meus amigos, que energia, não, cara? Nossa senhora, pegou fogo. Gostei demais, Vamos ficar mais cara. umas 2 horas aqui, né? Eu posso. Que demais, cara, que demais. Esse papo, ó, a gente não seguiu roteiro nenhum. Obrigado pelo roteiro, mas a gente fez uma sabatina, né? Porra, Daniel, Valeu, cara. Desculpa obrigado tudo aí. demais. Valeu, mano. Desculpa furar Felipe. seu roteiro, pô. Ah, que isso, cara. Pô, foi sensacional, sensacional. Obrigado, valeu. Obrigado, meus amigos. Ó, se você quer fazer parte dessa comunidade, associe-se, venha para a Brad, cresça com a gente, evolua o mercado de marketing digital. A gente está aqui para isso. Venha cá, sente nessa mesa e vamos conversar, meus amigos. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!